Muito bem. Quero ler para vocês 2 parágrafos de uma página memorável do livro de Edgar Morin, Para Sair do Século XX. Está aqui. Edgar Morin, Para Sair do Século XX. Um bom livro. Eu compreendo a profunda decepção que ele teve com o Partido Comunista Francês e por isso ele abandonou o comunismo, mas o pensamento dele está muito baseado, em certa medida, no pensamento marxista. Um dos elementos dessa fundamentação é o inegociável materialismo do Edgar Morin. Eu já falei para vocês, sou apaixonado pelo Edgar Morin. Está aí. É a página, se não me falha a memória, 273, é isso? De Para Sair do Século XX. Vou ler o começo do primeiro parágrafo e esse parágrafo final aí. Não podemos escapar aos mitos. Não tem como fugir deles. Veja, aí se aplicam mitos de toda a natureza, inclusive os religiosos, também os políticos. O segundo parágrafo dele que eu vou ler se dirige especificamente aos religiosos. Mas não nos enganemos, os mitos estão presentes na política. Pense, por exemplo, na letra do hino nacional. É um mito. Inteiramente, da primeira à última linha. Os hinos dos estados nacionais, logo após a Revolução Francesa, começaram a surgir os estados nacionais, e os estados nacionais usaram todo o artifício do cristianismo no controle dos seus rebanhos. As músicas, os poemas escritos, os textos das homilias, e os hinos nacionais apelam para o divino, para o sobrenatural. A letra do hino nacional, né? Eu não sei como as igrejas nunca implicaram, quer dizer, na verdade eu sei porque nunca implicaram. As igrejas operam para as classes dominantes. Mas a letra do hino nacional trata a pátria, pátria amada, mãe gentil. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Verás que um filho teu não foge à luta. Ou seja, a pátria é divinizada, ela é posta no lugar do pai, né? Pátria no lugar do pai. E, ao mesmo tempo, ela é mãe gentil. O que, além de ser um mito, é uma falsificação da realidade, né? O Brasil não é mãe gentil para a sua população. É mãe gentil para os ricos. E, mesmo assim, os muito ricos. Os pobres e a classe média são tratados com muito pouco amor pela pátria. É um mito. E diante de todo e qualquer mito, só cabe ao cidadão desmontar o mito. Mas desmontar o mito não é fazer de conta que nós estamos livres, absolutamente livres de todo e qualquer mito. Não. Segundo Edgar Morin, não podemos escapar dos mitos. Mas aí ele vai explicar o que ele quer dizer. Ó. Se nós não podemos escapar dos mitos, então o que fazer? O nosso problema consiste em reconhecer nos mitos a realidade deles. Reconhecer que eles existem. Já ouvi muito algumas pessoas dizerem na academia: mito não é mentira. Os mitos são reais e são mentira. A pátria não é mãe gentil de ninguém. Os mitos religiosos não expressam em nenhuma medida, a não ser em prestidigitações teológicas e psicológicas, a realidade. Então nós precisamos reconhecer a realidade deles. Olha aí o deles em itálico. Eles são reais. E não a realidade. A realidade não é apresentada nos mitos.
via de regra, a leitura que o mito faz da realidade é uma falsificação da realidade. Na esmagadora maioria das vezes, falsificação proposital, feita de propósito, com o objetivo de arrebanhar um grupo de pessoas hipnotizadas pelo mito. Eu recomendo muito a leitura do livro do Marcel Detienne, A Invenção da Filosofia, da Mitologia, A Invenção da Mitologia, num capítulo específico chamado de A Cidade Defendida pelos Seus Mitólogos. É um dos capítulos mais importantes que eu li na vida. Platão, na República e nas Leis, ensina como governador da cidade deve contratar mitoplastas, fabricantes de mito, que não são mentira, segundo muitos iluminados que me dizem isso. Ele então expressa para os mitoplastas a sua vontade soberana como governador da cidade. Os mitoplastas vão transformar esta vontade soberana, a expressão de como o governador da cidade bela quer que a cidade seja governada, com escravos, por exemplo. A Atenas de Platão e de Aristóteles era uma Atenas escravagista. Então, eles vão fazer mitos que plasmem exatamente a vontade do governador da cidade bela, mas desenhado isso na forma do mito. Esse mito que expressa a vontade do governador vai ser inculcado na cabeça da população, das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos. Platão usa a palavra rumor. Só pode haver um rumor na cidade, uma única voz, a voz do mito. Mas Platão sabia, sempre segundo a leitura do Marcel Detienne, que só narrar o mito no ouvido das pessoas não é suficiente. Você precisa transformar o mito em canções. Então você divide a cidade em 3 coros, adolescentes, jovens, adultos, jovens, homens maduros e mais maduros, alguma coisa assim. As criancinhas ficam em casa e os idosos que não podem cantar vão ser os aios, né? Que vão continuar enfiando o mito na cabeça das crianças. E os outros vão cantar os mitos, porque cantando os mitos, o poder de controle do mito sobre a consciência da população é mais eficiente. O problema é que a pessoa fica num estado de transe, segundo Platão, que é muito suscetível de ser quebrado, o transe petrificado da pessoa. Então, para ele não sair do seu estado de mito, ele não pode ser colocado em contato com mitos diferentes, vozes diferentes. Então, quando os poetas entrarem na cidade, os poetas que perambulavam de cidade em cidade, ganhando dinheiro, cantando as suas músicas e narrando os mitos, devem ser palavras da República escorraçados da cidade. Mas mito não é mentira. Não, é uma verdade profunda. Que, engraçado, vai constituir os mesmos valores da classe dominante. É muito engraçado isso. Nunca vi verdades profundas, verdades esotéricas profundas, ou das aventuras profundas das ciências humanas, ficarem do lado dos revolucionários e dos pobres. São sempre verdades que estabelecem a normalidade do status quo. Muito bem. Então, o nosso problema consiste em reconhecer nos mitos a realidade deles, não a realidade. Quando o mito se aproximar de você, você olha para ele e sai fora que eu te conheço. Sai fora. Reconhecer a verdade deles e não reconhecer a verdade. A verdade não está nos mitos. Nem nos mitos políticos, nem nos mitos religiosos. Consiste em não colocar neles, nos mitos, o absoluto. Em ver a força de ilusão que os mitos segregam incessantemente e que pode encobrir a verdade deles. Os mitos se disfarçam. Chegam para você não dizendo, olha, eu sou um mito. Não.
chega para você disfarçado. Por exemplo, eu tinha um colega teólogo, supostamente crítico, que ensinava para os alunos que os mitos da teologia são metáforas. Em sala de aula, não. Ele não desconstruía, não denunciava. Transformava em metáfora, uma atitude pós-moderna. Pronto. Qual é a atitude de um aluno diante da afirmação de que é uma metáfora? Pronto, não é mais perigoso. É uma metáfora. E aí os alunos iam para a minha aula e eu dava as minhas aulas como eu estou construindo estes vídeos aqui. Não, você tem que desconstruir o mito, você tem que enfrentar o mito. Tem que afirmar que é mito. E isso eu nem tinha lido Morin ainda. Você tem que afirmar que é mito e desmontar o mito. Se você não reconhecer a coisa como mito, ela vai te controlar, ora bolas. Aí eles ficavam falando desse outro professor. Um dia eu perdi um pouco a paciência. Falei, faz o seguinte, na próxima aula que vocês ouvirem que os mitos da teologia, que a teologia, que as doutrinas, que os dogmas são metáforas, pergunta a ele se as ovelhas dele aprenderam isso. Arrumei o inimigo. Precisamos desmistificar os mitos. Simples desse jeito, tem que desmistificar os mitos. Mas não fazer da desmistificação um mito. É aquele problema, né? Você acha que a população está lá, metida na religião, então ela está entorpecida, e aí você mete uma Bíblia crítica, uma Bíblia agnóstica, uma Bíblia ateia debaixo do braço, e basta você bater com o livro crítico, com o livro agnóstico, com o livro ateu na cabeça do sujeito, que o sujeito imediatamente capta a sua intenção desmistificadora. Não, o que você está querendo é apenas se apresentar publicamente como um Don Quixote. Você não está querendo realmente que o sujeito desperte. Porque você está tratando o processo de desmistificação de modo totalmente mitológico. Então, é preciso ter muita responsabilidade. A desmistificação do mito só ocorre por dentro, não ocorre por fora. Nós não conseguimos tirar as pessoas da hipnose e da gosma mítica e mitológica e mística, no sentido mais pobre do termo, em que eles estão enfiados. Você precisa subsidiar a pessoa com informações, com diálogo, com muita paciência e esperar que a própria pessoa consiga enxergar a possibilidade de se enxergar numa situação de aprisionamento de mito e decidir abrir as portas. Se ela não fizer, não vai ser você que vai conseguir. Não podemos escapar aos mitos, mas nós podemos, aí tem um erro de impressão, tá vendo? Mas nós podemos reconhecer a sua natureza de mito e manter contato com eles, ao mesmo tempo de dentro e de fora. Na teologia, em todos os teólogos que eu li na minha vida e teólogos do século XX, só um eu poderia dizer que levou isso a sério e propôs uma teologia consequente com o que está escrito aí do Morin. Chama-se Rudolf Bultmann. Não sou bultmanniano porque eu não sou teólogo. Mas se eu tivesse hoje algum interesse de retornar para o mundo religioso, eu tenho interesse zero de retornar para o mundo religioso. Mas se eu tivesse interesse, ou até alguma obrigação, eu assumiria o papel do teólogo bultmanniano. O teólogo bultmanniano assume que todo o conteúdo doutrinário do cristianismo e bíblico é mito. Ponto. Não tem que se discutir. Mas ele é um teólogo e é um homem da igreja. Então ele quer continuar com a igreja no sentido de um templo onde as pessoas se reúnem para um rito coletivo, para expressar a sua espiritualidade coletivamente com os co-crentes. Então, o que ele diz? Nós sabemos que tudo isso é mito. Mas nós queremos celebrar isso como vínculo da nossa comunhão. E nós aceitamos teologicamente que no momento em que nós celebramos isso, e só no momento em que nós celebramos isso, Deus nos aceita.
Então, quando nós estivermos celebrando, é palavra de Deus. Só enquanto se estiver celebrando, é no lugar em que a gente celebra. E por que a gente celebra? O nosso rito transforma o mito para nós e só para nós, naquele momento e só naquele momento, como palavra de Deus. Terminada a celebração, terminada a liturgia, volta a ser mito. Todo mundo que ouviu Bultmann recusou. Os teólogos todos do mundo recusaram Bultmann. Alguns alunos ficam horrorizados. Eu digo para eles assim: vamos lá? Pensem na Eucaristia. Um sujeito planta trigo, a vaca vai mijar, o besouro vai cagar na folha do trigo, vai jogar agrotóxico, a plantinha vai sobreviver. Você passa aquela máquina lá, pega aquilo, vai dar barata, vai dar rato. Você moe aquele troço, faz uma farinha, você pega a farinha, joga água, sabe lá de onde veio a água. Aí você faz uma hóstia. Hóstia. Aí no rito, o padre e o pastor, se for de uma igreja de tradição sacramental, vai celebrar o rito e aí a hóstia se torna, por conta da celebração litúrgica, imediatamente num caso ou no momento da introdução da hóstia na boca do sujeito, corpo de Cristo. Qual a diferença de Bultmann para isso? A diferença é que uma vez que a hóstia é consagrada, ela é eternamente corpo de Cristo. Então, eles não tratam como sendo um teatro. Mas, para eu que olho de fora, é um teatro. Bultmann só leva isso às últimas consequências. Mas ele foi recusado. Então, é o único teólogo que eu consideraria responsável nesse aspecto. Vou para o último parágrafo, que esse meio já não interessa muito. Mas o último parágrafo, sim, porque agora ele vai se dirigir aos religiosos. Vejam a diferença de um sujeito absolutamente bem resolvido consigo mesmo, como ele se dirige aos crentes. Ele é um ateu. Olha como ele vai se dirigir aos religiosos. Uma outra consequência decorre disso para mim, a de acabar com o antigo ateísmo. Estou e continuo sem Deus, mas sei que não existe um ponto de vista depurado de todo mito ou crença do qual se possa desconsiderar com desprezo o mito e a crença. O ateu deve descobrir sua crença, principalmente sua crença na razão, seu fundamento irracionalizável e relacionar-se com ela. Assim, nós, neo-ateus, podemos pedir aos crentes que se tornem neocrentes. Isto é, que estabeleçam uma nova relação com os seus deuses. Se nós somos bons leitores, você pergunta o que é estabelecer uma nova relação com os seus deuses. Ora, isso está escrito imediatamente depois de uma série de discursos em que ele fala: não podemos fugir dos mitos. Os mitos estão aí, os mitos não descrevem a realidade, os mitos são ilusão. Mas os mitos estão aí. Nós temos que aprender a lidar com os mitos de dentro e de fora. Um neocrente é um crente que entende que o conteúdo positivo da religião dele é mito, não descreve a realidade. E quando ele, então, assume essa compreensão de que o mito não descreve a realidade, ele tem dois caminhos. O caminho de se tornar um agnóstico ou um ateu, ou um caminho de desenvolver uma nova relação com os seus deuses, com os seus mitos. Que relação é essa? É aquela relação no sentido de Bultmann. É lidar com eles na liturgia, na sua experiência estética, não mais
na sua relação política, não mais na sua relação heurística, mas na sua relação estética e na celebração litúrgica, que não deixa de ser uma experiência política, mas não experimentada no sentido de impor a quem quer que seja uma validação de um discurso que você mesmo, crente nessa experiência, sabe que é mito. E se você sabe que é mito, você sabe que não expressa a realidade. Não há nada fora da celebração. A celebração começa e termina nela mesma. Edgar Morin é ingênuo, né? Você não acredita que um religioso vai aceitar isso. O problema desse pensamento do Morin é que ele acha que as pessoas estão na religião para alcançar identidade. É o problema do europeu, né? As pessoas estão na religião porque querem comida, querem emprego. Então, se ela esvaziar a religião do seu conteúdo mitológico, ela simplesmente vai perder o interesse com aquilo. O interesse de 99% das pessoas que estão lá é um interesse comercial. Não as culpo. A pátria amada mãe gentil é uma canalha. Ela pisa os filhos. Ela violenta os filhos. Ela machuca os filhos dela. Os filhos dela estão pelas ruas, pelas favelas, pelas casas pobres. Então, o que eles fazem? Se enfiam dentro do mito, implorando aos deuses que seja verdade. Eles não querem que você denuncie que eles estão numa ilusão mitológica. Eles querem comida, pelo amor de Deus. Eles querem emprego, eles querem saúde, eles querem amor. Aí vai você ir lá denunciar que é mito e sem resolver o problema da vida dele. Então é preciso que ele próprio faça a desconstrução, mas não vai fazer a desconstrução enquanto as condições históricas não estiverem dadas para isso. A transformação da condição humana, de modo geral, de submissão à religião, para mitigar o seu sofrimento, enquanto esta condição não for superada, a religião vai ter a sua utilidade na sociedade. É promover o entorpecimento e a ilusão. Mas, de fato, entorpece e, de fato, ilude. A pessoa está iludida, a pessoa está entorpecida, mas ela está numa situação psicológica melhor aos seus próprios olhos do que se estivesse fora dela. Porque se ela estivesse fora da religião, a vida dela é uma desgraça completa. Estando dentro da religião, a vida dela é uma desgraça completa, mas pelo menos agora ela está enfiada dentro do mito bonitinho que ajuda ela a ludibriar a dor dela. É exatamente o que Marx dizia de religião como ópio do povo. E quando a gente trata com o povo com essa violência retórica, porque o povo é fundamentalista, é crente, e a gente deve direcionar a nossa ira para os que estão na situação superior. Eu encerro com uma experiência. Eu participei de um congresso de teologia e de ciências das religiões, e aí pediram para eu representar a instituição a que eu estava vinculado, fazendo o fechamento do congresso no tema religião. Não, pede a outro, vai por mim, pede a outro. Não, precisa ser você. Não, não precisa não, é que vocês querem botar um representante de cada instituição. Não acho prudente, bota outro lá. Não, a gente quer você. Eu falei, ok, farei. Aí quando terminou o congresso, aí eu disse, bem, eu assisti 11 palestras e na maior parte delas eu fui vinculado ao mito do palestrante, que era tudo doutor em teologia e ciência da religião. O sujeito verbaliza o mito dele, e no caso de todos ali era o mito cristão, Deus, mito cristão, me incluindo dentro do mito. Falei, não façam isso é falta de educação, falta de respeito. Aí um teólogo famoso me contaram, estava sentado no banco, quem é esse doido? Se os iluminados, os diplomados, não apenas levam a sério a sua mitologia, nunca leram essa página do Morin, como enfiam você, queira você ou não, no mito deles, não te pedem licença.
a gente precisa ter um pouco de paciência com a população. Essa página do Edgar Morin é uma página memorável. O que ele fala sobre a nossa necessidade de relacionamento com o mito é fundamental. Mas esse pedido que ele faz aos neocrentes é típico daquele pensamento que acha que a educação e o esclarecimento mudam as pessoas. Eu não acredito mais nisso. Algumas pessoas, quando ouvem determinados discursos, são como mariposas se batendo contra a luz. Ela estava esperando esta luz. Ela ouve aquilo e vai, porque ela estava esperando. Ela é uma terra seca. Mas a maior parte das pessoas, não. A maior parte das pessoas vivem a reboque das suas circunstâncias concretas, materiais. Todo o pensamento dela é construído não por filosofias abstratas e tolas de uma classe média que já satisfez todas as suas necessidades e agora fica brincando de especulações. Adoram falar de mística. Não, religião não, espiritualidade, como se isso tivesse mudado alguma coisa. Não muda absolutamente nada. Mas a população, não. A população não tem como lidar com isso. Quando a situação concreta dela mudar, o pensamento dela vai mudar. Então, meu amado Edgar Morin, eu acho lindo o seu convite, aconselharia a todos os engajados contra os mitos religiosos que ouvirem este vídeo, que aprendam com você a gentileza de lidar com os religiosos, a dureza de dizer é mito, querido. Você está enfiado até a próstata no mito, mas com a gentileza, com a educação, sabendo que ele é o senhor do processo, não você. Edgar Morin sabe que ele não é o senhor do processo. Então, eu peço aos crentes que se tornem neocrentes. Aí eu direi para Morin, espera sentado, Morin. Mas assim que as condições históricas se derem, as coisas vão acontecer. Mas, no momento, não. A pátria amada Mãe Gentil é uma péssima madrasta, do pior tipo possível.